Cabelo, bagunça louco. Meu cabelo é meio louco. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, mais um MesaCast, que vai ser lá no Spotify também, na nossa mais nova plataforma que nós vamos colocar. Daqui a pouco, né, vocês vão ter o acesso, mas a gente ainda está estruturando. Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Polinutri e tenho um canal no Instagram há mais de 6 anos. Estamos no YouTube aqui agora, produzindo conteúdo de qualidade. Nós temos lives quase que semanais. Em 2026 a gente está mudando isso, tá? E trazendo mais o formato de MesaCast. Raíssa, que está aqui, é minha paciente há mais de 10 meses. 10 meses. Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre o processo dela, que agora ela é gestante, que agora temos ali, o marido dela também faz parte do acompanhamento, mas ele é tímido, ele tá ali nos bastidores, exatamente. E aí, a Raíssa gentilmente aceitou o nosso convite aqui para poder falar um pouquinho desse processo, de como que foi o processo de acompanhamento comigo, e vocês sabem que eu gosto de falar. E nós vamos trazer, porque ela, isso aqui, eu falo para todo mundo, você passou no concurso, já te falei isso. Porque é igual mãe, quando tem filho, o orgulho dos filhos, aí fala assim, não, o paciente me passou no concurso da Embrapa. Então, a Raíssa é professora universitária, ela vai se apresentar, mas ela também trabalha ali dentro do agro, que é um assunto muito polêmico, e que vocês gostam muito de polemizar, especialmente aqui na internet. Então nós vamos trazer algum conteúdo de qualidade para vocês e vem com a gente para mais um MesaCast. E bora, Raíssa, me conta. Conto mais sobre você, porque eu já sei, mas o público não sabe, né? O nosso público fiel não sabe. E se você já está aqui nesse vídeo, você deixa o seu like nesse vídeo, comente, é muito importante pra gente, se inscreva no canal e faça aquele compartilhamento para quem precisa ouvir mais sobre nutrição, saúde, emagrecimento, esporte. A gente vai trazer esse ano várias questões nesse sentido, que são coisas que eu já trago dentro das minhas outras redes sociais e agora para o YouTube. Então, compartilhe com aquele seu amigo que quer conhecer um conhecimento mais aprofundado sobre diversos assuntos, para não ficar aquela cara de bosta no rolê, sem saber nada sobre nenhum assunto. Então, compartilhe para vocês poderem conversar ali e tomarem suas água, café ou cerveja, seja lá o que você quiser. Mas, de maneira geral, a gente vai trazer aqui vários assuntos ao longo desse ano. Se inscreve no canal, curte, compartilha e vem com a gente. Bora lá. Primeiramente, né? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite. Meu nome é Raíssa, sou paciente da Poli. Gosto muito de fazer exercício físico, mas não sentia que tinha o desempenho que eu gostaria. E já fez uma maratona, né? Fiz uma maratona, tinha esse sonho, consegui, mas inclusive essa maratona eu fiz assim, no louco, por minha conta, ou seja, eu não tive um acompanhamento nutricional, o que hoje eu entendo que faz toda a diferença. E sou muito feliz com os resultados que a gente alcançou. Eu falo nós, porque eu e meu esposo, então foi um processo em dupla realmente, o que eu acho que ajuda bastante. Acompanhamento casal. Acompanhamento de casais. E sempre andando um lado ao lado, né? Vocês dois. Os objetivos, quando é semelhante, assim, eu acho que um apoia o outro, os resultados, eles aparecem realmente, né? Então, e não só isso, fica mais fácil, mais fluido, mais leve. Né? Quando um puxa o outro. Por exemplo, se um tá sempre, você tá querendo... Por caso da Raíssa. Raíssa tinha o peso ok, mas ela estava insatisfeita com composição corporal. E ela estava nesse processo também de fertilização, né? Isso. Então, assim, ela já queria mudar essa composição corporal. Só que se fosse um relacionamento onde toda vez que ela precisasse perder gordura, ganhar massa magra, e ela quisesse fazer o treino dela, a pessoa puxasse ela para outro lado, ficaria mais difícil. Você teria que dizer não toda hora dentro da tua própria casa. O convite da pizza, o convite do hambúrguer de fora. E não que não possa, mas não é que... Mas assim, hoje eu entendo que ele faz parte, mas que em todos os lugares a gente consegue fazer boas escolhas. Sim. Sempre tem o jeito de melhorar um pouco. Melhorar. E isso, eu alcancei essa linha de pensamento com o conteúdo da Poli, que eu consumo até hoje, né? Tipo assim, não é porque eu sou paciente que... Aí você tá sempre lá, sempre aparece no rostinho. Eu acho que é uma mudança de mentalidade. Então, eu sempre tento difundir essa ideia também,
porque na minha família eu tenho casos que precisava de mudar um pouco a mentalidade, sabe, da alimentação, do modo de alimentar. Mas eu entendo que cada um tem o seu tempo, né? Tem que querer também. Que às vezes a pessoa também tá satisfeita do modo como tá, né? E respeito. Mas, voltando dentro aqui, acho que eu não falei, né? Sou agrônoma, né? Professora, ela acabou de planta isso aqui de tudo comentar. que nós E aí, como a Polly comentou agora, né? Surgiu uma oportunidade de trabalhar como pesquisadora na Embrapa. Surgiu uma oportunidade boba, passou no concurso. Uma oportunidade ali, ó, me ofereceram. Eu gosto muito da área de pesquisa, gosto muito do ensino também, eu, inclusive acho que vou sentir falta, mas gosto da parte da ciência, de testar, de avançar. Acho que a gente... Fui feliz estudando, né? Eu conheço muita gente que fez mestrado, doutorado, se decepcionou. Eu me decepcionei no mestrado. Não, eu assim... Laboratório lá colado no teu. Eu convido todo mundo, incentivo todo mundo, vamos estudar mais um pouco, vale a pena. E tento ser uma orientadora que não traumatizo também. Excelentes feedbacks, tá? Excelentes feedbacks dela. A Raíssa, acho que grande parte dos meus clientes, né? Acredito que grande parte dos meus clientes sabem da minha trajetória. Eu também sou cria de Universidade Federal. Fiquei 9 anos lá, fiz mestrado. E aí, quando eu engrenei mesmo dentro do... A gente tem um tempo de início de carreira, né? Então, quando eu engrenei mesmo nos atendimentos, eu percebi que o doutorado não fazia sentido naquele momento. Mas eu viro e mexo, assim, nos planos futuros com a minha esposa. Brilham, né? Eu viro e falo assim, nossa, mas aí eu acho que eu queria encaixar aqui nessa fase da vida no doutorado. Aí ela vira e fala assim, tem que ver se vai fazer sentido, né? Porque ela já é mais da parte mercadológica. Mais comercial. Mais comercial. Né? E a gente que gosta da pesquisa... graças a Deus isso nos faz profissionais melhores, né? Porque o que a gente tem no mercado aí hoje em dia... E olha que a Polly fala, ó, não faz nada sem testar. Tudo tem que testar. Não testa nada no dia, não. É desde a roupa, comida, dia de prova, não é nada novo, não. É coisa que você já está acostumado. É só fazer o básico bem feito, né? Então, mediante essa rotina sua de professora universitária... de esposa, porque a gente sabe que também, não colocando muita responsabilidade nisso, mas já colocando, porque existem outros lados para serem cuidados também, né? Bem completamente diferente. Você tem aluno no seu pé, você estava prestando concurso, então tem pressão de ser concurseira, porque tinha toda uma questão de contrato de trabalho, né? E aluno de projeto de pesquisa, aluno de graduação, treino, marido, carreira. Me conta um pouco mais como é que foi, porque as pessoas acham que a dieta é impossível, né? Que fazer dieta é algo sobrenatural, que pessoas que têm vidas corridas e rotinas às vezes inesperadas não conseguem. Não, eu fico feliz de ver que hoje cada vez mais tem surgido maneiras de você se organizar, né? Então eu vejo ali a Polly postando de pessoas que realmente não tem como, e aí se organizar e contrata uma pessoa, né, que faz, ou seja, dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Quem não tem tempo trabalha, geralmente trabalha e tem dinheiro para poder pagar, né? exatamente. Tempo e dinheiro não anda junto, né? Mas eu, graças a Deus, gosto de cozinhar, acho que isso já ajuda bastante no processo de emagrecimento. Porque aí eu aprendi, né, que comer fora significa, às vezes, muito comer uma comida com mais óleo, porque nenhum restaurante vai cozinhar igual eu cozinho hoje, né, sem óleo, porque ela ensinou a gente que não tem necessidade, sabor não vem necessariamente do óleo. Óleo não é tempero. Óleo não é tempero. A nossa avó colocava aquele fio de azeite assim, ó. Sim. Não, azeite não, era óleo mesmo de soja para temperar a salada. Né? Exatamente aí isso. Mudou o paladar, inclusive o Luiz também era bem ligado a essa ideia da comida com óleo, né? E também hoje ele aceita bem. Ao contrário do nosso outro caso, né? Casal que vocês também conheceram lá no parque.
O Bruno era um cara mais resistente, ele mesmo fala no vídeo que a gente gravou, eu sou resistente, até ele pegar no jeito é um tranco, né? O Luiz não, ele sempre foi um cara muito, Luiz tá aqui, tá, gente? Ele não vai aparecendo. Ele sempre foi um cara muito aberto, né? Eu falava e aí ele falava assim, não, é isso mesmo e tal. Eu acho que a Raíssa falava, tipo assim, né? É isso mesmo que nós vamos fazer, mas brincadeiras à parte. Ele sempre foi um cara muito aberto, e isso faz toda a diferença, porque era o casal, a comida era juntos, né? E no caso do Luiz, ele trabalha em home office. Já a Raíssa trabalhava fora. Então, a gente tinha ali um cenário que muitas vezes, 5 vezes, 6 vezes na semana, se ela fosse comer fora, tinha a questão do custo. E também tinha a questão da questão da comida, do óleo da comida, dela não saber a preparação. Muitas vezes ela passava mal na hora de correr, e aí não estava dando certo. E aí, mesmo que ela fizesse boas escolhas, aquilo não estava ajudando tanto. Hoje eu sou da marmita, né? Da marmita. Porque de vidro, porque né, tem toda aquela polêmica de bisfenol quando a gente esquenta no micro-ondas. Então, eu programo tanto o que eu vou comer no dia quanto o Luiz. Então, assim, é uma coisa que não é pesada para mim, tá? Então, não é que é uma dificuldade para mim deixar o meu e o dele pronto. É a mesma coisa, a mesma balança, né? Então, eu acho que dessa maneira deu certo e assim levamos. E limita o ambiente, né? Porque quando você faz marmita, né? O que acontece? Você tá menos suscetível às outras coisas, porque você já tem aquilo pronto. A partir do momento que você tem aquilo organizado, você não tem muito o que pensar. Já, né? Você chega em casa com fome, você pega a marmita que tá pronta na geladeira e come. Porque se você ficar à mercê daquilo que tá pronto ali, daquele que não tá pronto, você fala, tem que fazer. Não sei o quê, tô cansada, aluno me encheu o saco, trabalho me encheu o saco, tem um monte de coisa pra fazer. E aí você vai pedir um iFood, vai... Já viu aquela história da pessoa que leva a banana pro serviço e volta com a banana? Né? Leva a banana pra passear. Eu prefiro sair lotada de fruta e trazer de volta do que me expor aos salgados, Tem gente que já não prefere isso, prefere ficar exposto, e aí tem o quê? Uma chance de erro muito maior, tá? E aí... E a gente passou por várias fases, né? Especialmente a fase de desempenho de treino. Luiz, marido dela, os dois são corredores, tá? E aí... E também crossfiteiros. E como que você organizava essa questão do treino, assim, com a comida e com o trabalho? Então, a gente tem uma rotina de fazer exercício diariamente, não tem dia de descanso. Eu descanso de um exercício com o outro. Porque vocês gostam. Porque a gente gosta e se eu não fizer exercício no dia, parece que eu nem durmo bem. Então, assim, exatamente. Não é algo pesado. Então, no geral, de 3 a 4 vezes na semana a gente corre. Ou seja, a gente faz aula de crossfit, eu vou e volto correndo. E aí já considero que foi um dia que eu corri também. Mas é claro que a gente está falando de uma velocidade que não é problema, né? A gente vai num ritmo hoje de correr conversando, sabe? E é claro que já tem 13 anos que eu corro, né? O Luiz tem mais tempo ainda que ele corre. Tem muito tempo que faz cross. Então, não foi da noite pro dia, né? E aí a gente chega num momento que a gente queria, eu principalmente, né, falava assim, nossa senhora, sempre que saía os resultados da corrida, eu olhava lá, nossa, eu fiquei em 5º, 4º, né, e nunca tinha ganhado uma categoria, falei, tantos anos correndo, e aí, né, conheci a Polly pelo Instagram, tá, pelas redes, e aí mexendo, eu identifiquei que ela tinha pacientes que eram meus amigos, e aí eu fui lá, né, perguntar a respeito, pegar um feedback. Foi lá investigar se essa menina aqui é o que realmente parece. E deu muito certo. Que bom, eu fico feliz. Isso aí. E assim, nesse processo da evolução da corrida, a gente passou por... Quando você chegou pra mim, a gente falou, Raíssa, a gente precisa corrigir a composição corporal pra você se sentir mais leve, mais confortável. Tomava leite antes de correr. Umas coisas assim, sabe? Ovo antes de correr, proteína pesada, sabe? E assim, aquela velha história, eu treino há tantos anos, mas nunca vi o resultado de fato, porque nunca pensou que a alimentação poderia ajudar. Né? É um erro de muito corredor. Faz maratona, faz prova, a pessoa não tem um pouco de
de noção nesse sentido, né? E aí o acompanhamento ele gera basicamente isso. E hoje a Raíssa, Luiz, gente, o Luiz, o povo perguntou o que ele estava tomando. O que ele estava tomando? O marido dela começou a ganhar pódio, começou não sei o quê. Falei, uai, o homem tá voando. Fazer 4 esportes. Tirou uns quilos, né? Aí parece que ficou mais leve. O Luiz emagreceu 10 quilos. Foi 9, né? 9 quilos. 9. E você? A Raíssa não mudou tanto na balança, mas a composição corporal ficou gigantesca. Diferente. Eu fui 4 quilos, mas assim, a roupa. O abdômen reduziu bastante. A gente acompanhava por fotos, acompanhamento online. Isso. Mesmo ele sendo daqui, acompanhamento online, acompanhava por fotos. Então, assim, tinha toda aquela questão de fotos, medidas, todo mês. Eu aprendi que medidas, assim, Não importa, que ela fala, mas na balança não deu diferença. Fia, olha o seu abdômen, olha o seu braço, olha a sua perna, olha a diferença que deu. Sim. E aí, agora a gente tem um treino forno aí, né? Tem um treino, como diz o Luiz, um panetone aqui. Um panetone no forno. Presente de Natal. E aí me deu segurança, porque eu tinha muito medo de engravidar e ganhar muito peso. E aí, sendo acompanhada pela Poli, a gente já fez toda uma estratégia do que é indicado, o que não é. Isso. E tá dando certo, eu tô pesando igual a gente planejou. Um ponto muito importante também, que eu sempre falei isso aqui na nossa primeira... Não como por 2. Não existe. Graças a Deus nem tem essa fome toda ainda, não. Um ponto muito importante que eu já falei isso aqui no nosso primeiro acompanhamento, nossa primeira mesa cast, é que a comunicação é muito importante. Comunicação dos pacientes, assim, de maneira geral, quando eles comunicam muito bem comigo, quando eles trazem dúvidas, existe um processo de aprendizado, né? Então, faz total diferença. Tudo que eles vão fazer de maneira, em termos de exercício, de mudança da vida, eles me comunicam. Falam, Poli, muda alguma coisa aqui ou não? Né? Às vezes não vai mudar, falo, não, pode seguir, normal. E o suporte, o ajuste, ele serve para isso. E se o paciente, eu tenho muita dificuldade com o paciente que às vezes nunca fala nada. E aí do nada ele me manda, e acontece, do nada ele me manda assim, vou fazer um treino de duátlon. E aí eu falo, então. Não testou nada, né? Não testou nada, não sabe nada, vai testar no dia da prova, não fez uma estratégia. Gente, testei até carbo load esses dias. Então, assim, a gente faz teste. A nutrição esportiva ela é teste. E os meninos, eles só desenvolveram bastante por conta da comunicação. Então, todo mundo que tem uma boa comunicação. Esses dias eu descobri um paciente meu, falou assim, não, é que eu tô fazendo ciclo de maratona. Meu amor, você não me avisou. Eu vou fazer uma maratona daqui 4 meses. Então, as pessoas, acho que elas perdem a noção do acompanhamento. Eles acham que o acompanhamento nutricional é só para emagrecer. Quero emagrecer para ficar mais leve para corrida. No nosso backstage quer falar alguma coisa. O que é? Fala que o seu não. Acompanhamento nutricional é só para emagrecer para corrida. Acompanhamento nutricional é só para ficar mais leve, para não lesionar, e nananã. Mas não, esquece que é detalhado. E estratégia nutricional pode quebrar sua prova. Pode fazer você parar uma prova. E os meus clientes, eu vou atrás. E quando que eu descobri? Eu perguntei, falei, você tá sumido, o que aconteceu? Menina, que agora eu tô treinando pra maratona, não me avisou, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar essa comunicação. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo é igual, mas é um ponto muito importante. Porque também, a gente sabe que tem muito profissional no mercado que nem responde. É verdade. Então, se você quer um acompanhamento individualizado, tá aí na corrida, quer fazer uma maratona, então você tem que prestar atenção no profissional que está do seu lado. Vai fazer teste, vai fazer ciclo de maratona, vai fazer um acompanhamento individual e personalizado, estratégico para você treinar seu intestino, pra você treinar seu estômago, pra você sentir uma boa estratégia, pra você desenhar uma boa estratégia para sua prova-alvo. Você precisa do acompanhamento de atletas polinudos. Os meninos estão aqui, a prova viva disso. Mas a Raíssa, além de ser professora universitária e esposa, e agora ela é atleta e agora ela é da Embrapa, né? E me conta, assim, como foi seu desejo de entrar na Embrapa? Onde que isso surgiu? Se tinha algum desejo específico? Com o que você vai trabalhar lá? Você já tinha noção do que você ia fazer lá? Como que vai ser? A gente ainda está no processo de convocação. Já saiu a classificação, né? Então eu sei que em algum momento desse ano vai ser convocado e aí
Ele, não sei, inclusive, a cidade que a gente vai. É alguma capital, no geral, assim. E a vaga que eu prestei é para produção orgânica, agroecológico, né? Que é um modelo que está crescendo muito, que eu acredito. Vou aprender muito, né? Porque não é uma coisa que na agronomia a gente estuda muito, não tem uma disciplina voltada, pelo menos onde eu estudei, né? Aqui na UFO. E ainda tem-se muito aquela mentalidade que o orgânico é aquele que eu aplico produto de noite, né, às escondidas. Então, estamos mudando essa mentalidade de que realmente é possível produzir, de que o ecossistema ele é equilibrado, ele também traz resultado. E é uma coisa que eu acredito, que eu acho que vai ser muito bom para mim e para né, para pesquisa que eu já desenvolvo, né? Que, querendo ou não, enquanto professora, a gente também tem que pesquisar. Então, vou dar uma guinada, uma voltada aí para essa área. Quais são suas linhas de pesquisa hoje? Eu sou originalmente da área de cultura de tecidos, que são produzir plantas que não produzem semente no geral. Que a gente está falando, por exemplo, cana, batata, morango, banana, né? Então essas plantas elas não são propagadas através de semente, e aí a gente precisa fazer muda. Ao fazer muda, essa ciência da cultura de tecido, né? Ela apoia as produções comerciais. Entendi. Legal. Legal. E aí seus alunos são mais ou menos nessa mesma linha? Eu oriento mais voltado nesse modelo de produção. E você faz alguma pesquisa, alguma projeto de extensão, tem alguma que é para alguma empresa? Geralmente as empresas patrocinam alguns projetos de extensão. Não. Dentro da UFO, de maneira geral, não precisa ser a sua. Como eu tenho pouco tempo de casa, né? Eu tenho 1 ano só aqui na instituição, eu estou ainda muito voltado para a pesquisa, né? Orientação de TCC, de iniciação científica, e a extensão geralmente ela vem como próxima fase, né? Então eu acho que eu não vou ter essa próxima fase aqui, mas acho a extensão super válida e útil. Sim. Eu fiz muitos projetos de extensão na minha faculdade e eles eram fomentados por eu empresas. acho que juntas elas trazem melhores resultados. Com certeza. Pesquisa e extensão. Com certeza. Já que você falou do orgânico, 90% hoje da soja e do milho do Brasil são transgênicos. E a galera acha que... A gente já falou sobre isso com o Matheus, que a gente trouxe aqui, que também faz doutorado na UFO. Você conhece ele também. E já que a gente está falando sobre esse debate público dos transgênicos, sobre os organismos geneticamente modificados, né? A gente chama de transgênico, mas de uma maneira mais popular ali, de senso comum. E pensando nisso, o que você acha em termos de sistema produtivo, das culturas transgênicas do Brasil? O que isso de fato afeta a nossa saúde, o sistema produtivo, o solo, a nutrição? Por exemplo, você vai trabalhar com orgânico, mas não tem como a gente fugir dos alimentos transgênicos que a gente tem hoje em dia. E a galera acha que isso dá câncer, que isso faz mal. Traz um pouco da tua visão em relação a isso, especialmente voltada também ao que você vai trazer, fazendo um comparativo nesse sentido. Dentro da legislação do orgânico, não pode usar nada transgênico, né? Então, já não que eu estou falando que eu sou contra ou a favor, mas o transgênico eu entendo como uma tecnologia revolucionária, né, que nos permitiu produzir, assim, triplicar ou até mais, né, a produção, sem expandir áreas, que é o nosso grande gargalo hoje, né, que a gente tenta produzir mais na mesma área. Mas a questão é que a gente fala de muitas doenças que são ligadas a estilo de vida, né? E quando a gente fala estilo de vida é porque a gente não sabe o real motivo, né? E o transgênico, a gente vai descobrir os efeitos dele com o tempo, né? Felizmente, né? Mas hoje, né, a gente tem aí que é uma tecnologia que realmente não foi identificado nada contra, né? E muita coisa a favor. E muita coisa a favor.
Só que a gente tem muitos países que não compram, né? Que não, né? Os europeus, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio lá e muito dos produtos transgênicos não são consumidos, não são produzidos, não são importados. Então, isso chama a nossa atenção que não está de todo certo dos efeitos. Mas eu não gosto, né, de colocar isso como... Ah, então não é negativo. Não, a gente precisa ser realista que o fato da planta, né, eu poder aplicar um produto, né, de amplo espectro, né, e que ainda assim a minha planta vai resistir àquele produto que foi aplicado, né, que é os GNRR, né, o Roundup, que é um dos mais famosos aí, foi revolucionário, né? Eu concordo que é uma tecnologia de ponta que a gente utiliza hoje para produção. Isso. E que não tem como fugir. Hoje, no Brasil, se você falar assim, não, eu sou extremista, eu não vou comer nada transgênico. Acho muito difícil você conseguir. Então, a gente está exposto a isso mesmo e que bom que não foi encontrado nada e que não encontrem, né? Vamos torcer para isso. Você acha que o transgênico ele foi vendido como uma solução mágica? Foram anos de pesquisa, né? E acaba sendo mágico mesmo, né? Você conseguir aplicar um produto que a sua cultura resiste e que todas as outras daninhas não, né? Fantástico. Só que a gente não consegue testar a longo prazo. A gente consegue testar dentro do prazo de pesquisa ali, né? A gente não sabe os efeitos disso dentro de 20, 30, 40 anos. E a nível de ecossistema também, às vezes você testa só ali, né? Mas e os efeitos na mata ciliar, o efeito no entorno, né? E aí, eu ia falar isso agora. O staff já está preparando aqui, mas eu já ia falar isso agora. E no mesmo sentido, a gente traz o comparativo e essa correlação com a nutrição. Hoje a gente está num cenário onde uma tecnologia foi desenvolvida e que estava para ser desenvolvida mesmo há anos para combater. Inicialmente, a caneta ela deve ser nomeada, inclusive, como medicamento antidiabético, que é hipoglicemiante. E aí, em doses maiores, a gente chama de antiobesidade. Na verdade, o termo caneta emagrecedora é a mesma coisa de eu falar aqui que é transgênico, né? Porque a gente chama ali, na verdade, são organismos geneticamente modificados e tudo mais. É um termo comum, de senso comum ali. Mas não é caneta emagrecedora. Na verdade, é um medicamento anti-obesidade que, mais recentemente, foi identificado como doença crônica. A gente já tratava isso, né? Um bom profissional já tratava a obesidade como doença crônica. A obesidade, ela tem 200 outras doenças que podem ser acarretadas, né? Já tem catalogada 200 doenças que podem ser acarretadas por conta da obesidade. E era um grande gargalo, porque surgiu ali em 2000 assim como a COP30, inclusive foi uma das soluções ali, tem as metas do país, né? Você que estudou essa questão tem as metas ODS, tem as metas do país, os índices de desenvolvimento, e nisso a gente traz ali que a obesidade estava em foco. Fala, peraí, se a obesidade causa tanta doença, por que então que em 2030 a gente vai ter mais 60% da população obesa? E aí a gente falou, a gente precisa ajustar isso aqui. Então, tem se estudado há alguns anos já essas medicações, vieram no mercado com outros nomes, só que o que elas trazem hoje? Elas trazem o emagrecimento. Um emagrecimento mágico, solução mágica, caneta emagrecedora, se eu quero emagrecer, bora tomar canetinha, né? Bora tomar essa medicação, que é de alto custo-benefício, não é de bom custo-benefício, né? É de alto custo, porque é caro. E hoje, reconhecido como obesidade, como doença crônica, muito já se fala sobre... Beleza, então vamos tratar a obesidade. Vamos colocar no SUS, é uma doença crônica, tem insulina no SUS. Obesidade é uma doença crônica e recidiva, ou seja, ela vai voltar. Bariátrica tem 80% de recidiva. A caneta emagrecedora, alguns estudos mais recentes, os últimos 2 anos, e nós não estamos falando das medicações mais novas, que são o Mounjaro e aqui a tirzepatida e a retragutida, que vai vir agora para o Brasil. A gente está falando de Ozempic, que muito já se fala há muitos anos. 85%, de 80% até 85% de ganho de peso, de reganho de peso, depois do uso. Então, beleza.
a gente resolve o problema da obesidade com a caneta, mas a gente não resolve o que faz essa pessoa comer excesso. Então você não muda o comportamento, você está sempre em uso de análogos que são bloqueadores, né? O que são as canetas? Elas nada mais são do que bloqueadores. E você ainda não sabe os efeitos disso a longo prazo. A gente tem um efeito a curto prazo, que já foram discutidos, que foi a fertilidade, inclusive. Né? Eu vi hoje. Exatamente. Fizeram estudos em coelhos que teve má formação fetal, então eles espaçam isso, né? E também não são todas as medicações que causam isso, mas como esse tipo de medicamento não dá pra você fazer em gente, então, beleza, deu errado aqui, não vamos, a recomendação então é espaçar. Tem a questão da diminuição do efeito dos contraceptivos, né? Porque ela diminui a motilidade do estômago. Então, você fica mais tempo ali no estômago e menos tempo no intestino, que é um ponto de absorção. O que vai acontecer? Esse remédio vai ser menos absorvido. Então, muita gente, às vezes, com uma medicação normal, começa a passar mal, porque não consegue digerir, aquela medicação fica ali. Então, essa medicação não tem o efeito dela. E ela, assim como os anticoncepcionais. Então, toda medicação oral, para quem está tomando as canetas, tem uma dificuldade de absorção. E isso são os efeitos a curto prazo. A longo prazo, a gente não sabe. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Você corrige um problema, mas você arruma outros. Então, beleza, eu super entendo e sou super a favor da correção da obesidade. Inclusive, tem vários clientes que tomam com indicação correta. Mas aí o que a galera tá fazendo? A galera tá aproveitando disso para ganhar dinheiro, para enfiar charlatanismo, soroterapia. Aí o médico, ele já passa, o médico ruim, ele já passa a caneta emagrecedora, né? Ele já passa a medicação com texto envolvido, com oxandrolona para segurar a massa magra. E digo mais, tem gente que nem é médica prescrevendo tudo isso aí, tá? Só nutricionista mesmo. Então vamos pensar numa coisa. Todo problema, o transgênico veio para aumentar a produção, para melhorar as perdas da safra, para melhorar, corrija se eu estiver errado, para melhorar o consumo, a qualidade daquela planta, o fator sensorial, o visual daquela planta, para produzir em larga escala, para perder menos dinheiro, para ter que utilizar menos recurso natural. Oi? Áreas. Então, beleza. Você corrige um problema, mas você arruma outro. Você corrige o problema da produção. Mas e a questão de correção de solo? E a questão não sei, quais são os efeitos negativos aí do transgênico a longo prazo? O que a gente não consegue ainda majorar, né? Sobre efeitos negativos, assim, que podem ser provados, né? Não tem nada provado. E como não tem nada provado, vamos usando, né? Vamos usando, vamos tomando caneta e não mudando o comportamento alimentar. Né? E sem indicação, porque, né, uma coisa é você usar com medicação. Mas pensando nutricionalmente, assim, eu aprendi, pensa que eu comecei em março, né? Então, tipo, eu demorei 4 quilos, né? Pode parecer pouco, mas em 10 meses, né? Mas eles são consistentes. Mudou meu estilo de alimentação. Não realmente. É uma coisa que volta em uma semana. Não vai ter reganho, assim. Inclusive, viajou internacionalmente. Consegui fazer viagens e manter o peso, que é uma coisa que, às vezes, né, ao viajar, você vai comer o que tiver lá, né? Eu não vou conseguir levar a marmita você fica à mercê. Então, você tem que realmente aprender a fazer boas escolhas, olhar as informações nutricionais, né, conhecer essa história do equilíbrio carbo-proteína, de que você realmente precisa consumir uma quantidade de proteína, porque ela te traz saciedade. E é muito disso, né? As pessoas querem que o básico funcione e ele tem em todo o país. Exato. E ele tem em todo o país. Que eu falo porque eu já viajei para fora e eu não tive dificuldade nenhuma com alimentação. Assim, não vou falar que nenhuma, mas, por exemplo, nos países que eu fui, a alimentação, por mais que eu percebia que era mais gordurosa, a gente tinha boas escolhas, né? Falava, cara, vamos comer essa opção, que essa opção é a opção mais leve, a opção que se encaixa. Essa opção não tem vegetal, então nós vamos ter que pedir uma, entendeu? Então, a comida, ela é uma comida em todo lugar. A ideia é você saber como usar isso a seu favor, né? Tem países e países. Tem países que são mais difíceis, tem países que comer melhor vai ser mais caro. Mas
Às vezes você não sabe a língua, mas hoje em dia a gente, com o celular, a gente Google consegue Lens identificar. resolve muita coisa. Dá-se um jeito. E você falou ali do cenário brasileiro e europeu que você esteve no seu intercâmbio, né? Aham. O cenário do limite, do ponto de vista assim, científico, né? Essa comparação da realidade do consumo, do sistema produtivo, do limite de agrotóxico, o que você considera assim que a gente ainda tem que melhorar na nossa saúde pública, ou que você discorda ou que você concorda dos outros países, assim? Vamos fazer um comparativo desses dois cenários. Eu acho que nós, brasileiros, acabamos sendo mais tolerantes, né? Deixando quantidades maiores do que os europeus, As nossas mas é a nossa realidade, né? Então, eles naturalmente são países que têm um IDH maior, né? Que têm uma renda per capita maior, então isso acaba permitindo fazer mais exigências, né? Agora aqui não, né? Às vezes a gente tem moléculas que a gente aplica aqui que eles não permitem que seja aplicada lá, mas se eu deixar de aplicar essa molécula, quem vai substituir, né? Então, às vezes proíbe-se moléculas aqui que deixa o produtor, meu Deus, então o que eu vou aplicar, né? Então não adianta tirar sem te dar outra solução. Então hoje a gente está numa pegada muito de produtos biológicos, isso é fantástico, né? Então hoje eu entendo o que o ecossistema tem já de controle, ele naturalmente, evolutivamente desenvolveu, e a gente tenta copiar a natureza e fazer no campo, né? Na agricultura. Isso é muito positivo e é os bioinsumos hoje, que está muito em alta. Estão caminhando para o químico e o bio ali, né, com forças semelhantes. E muito bom isso, porque querendo ou não, a gente tem menor impacto previsto aí na nossa saúde. Né? A gente fez uma live com o Matheus, que ele já foi citado aqui, e ele deu um exemplo de biológico na live. Eu achei muito interessante. Eu falei, gente, a ciência, ela consegue avançar nesse sentido, né? Isso. Só um negócio, também tem a questão de clima, que as pessoas não se dão conta, né? Olha o quanto que é diferente o nosso clima do clima europeu. Eu acho que eles vão ter menos doença, eles vão ter menos praga de modo geral. As pessoas não têm o mínimo de noção disso. Não dá para comparar por completo, não. E a gente ficar importando coisa deles, né? Que foi o que a gente fez, né? O plantio direto, né? Que hoje é uma realidade. E antes não era porque a gente copiava os europeus, né? Que a gente aprendeu com eles que tinha que arar e gradear e destruir os agregados do solo, porque senão não produzia bem. Mas hoje a gente aprendeu que não, o nosso clima é quente, né? Então não tem essa necessidade da gente ajudar a decompor, né? E aí também a gente tem que ter um ponto, pode falar. E aí, por exemplo, beleza, eles não produzem lá, mas eles também não compram os produtos que são produzidos aqui com os agrotóxicos que são proibidos lá? Isso, tem moléculas proibidas, então, que aí se eu quiser vender, se o produtor quiser vender, ele tem que se atentar ao que é proibido no país que ele quer vender. Entendeu? Tá. Aos limites, né? O limite que tá lá. De vez em quando a gente vê carga voltando, né? Amendoim com níveis acima, até China mandando devolver. Né? Tá. Isso é péssimo, né? Acaba que para nós aqui o produto fica mais barato, né? Que alguém deixou de exportar, aí inunda o nosso mercado interno, aí você começa a ver que os produtos estão mais baratos. Mas pro produtor, coitado. Geralmente, os produtores combinam múltiplos agrotóxicos. E existe uma lista, assim, que você pode falar, assim, qual que é a interação disso a longo prazo? Nossa, isso é um grande problema, né? A mistura, ela não é testada. Então, as empresas que desenvolvem produtos, ela te coloca lá na bula, no rótulo, né, os efeitos daquele produto. Agora, ele misturado com outros trocentos que você fez lá na mistura de tanque, ele não se responsabiliza. Então, é outro problema das interações. A gente não consegue colocar isso a longo prazo, efeito na saúde nutricional. Porque a gente confia o quê? A gente confia no laudo, né? A gente confia nos dados. Nos dados que está no rótulo, nos dados daquele produto, do que aquilo tem ali de lista de ingrediente. Então, a gente, como nutricionista, né, nós ficamos à mercê do que a empresa diz pra gente. Tanto que a gente vê muitos casos aí da Anvisa, inclusive eu gostaria de trabalhar na Anvisa, isso é muito legal.
muitos casos aí da Anvisa recolheram produto de mercado, porque teve denúncia, porque o produto não é condizente com a embalagem. Tá. E aí, mediante essas coisas, eu sei que os produtores eles precisam apresentar laudos técnicos, laudos do que eles usaram. E como que é esse sistema de... A gente tem a Anvisa para regular os suplementos falsificados no Mercado Livre, a Whey Vive que saiu aí do mercado, o escândalo do suspiro proteico, que não era suspiro nem proteico, não era nada. E todo dia vai ter um escândalo aí do mundo fitness, a indústria que mais cresce. Mas pensando nesse... Quem que fiscaliza? Então, dentro do orgânico, por exemplo, ali eles têm que realmente provar que não tem resíduo, né? Então, ali tem auditorias, né? São realizadas visitas, né? Onde ele tem que demonstrar tudo que ele aplicou, tem que estar tudo registrado. Então, ali o controle é bem maior. Agora, quando a gente aplica químicos, tem ali, né, no produto especificado o tempo de carência, ou seja, entre aplicar e você consumir, existe um período ali que, né, deve aguardar que essa molécula ela tenha meia vida, né, que ela vai diminuir na quantidade até chegar num nível que não nos faça mal à saúde. A questão é que às vezes o produtor ele quer aplicar e muito rapidamente já vender, comercializar, né, e aí esse tempo de carência não é respeitado. E aí começa a aparecer níveis que não é legal para a nossa saúde. Então, aí um problema que não era para existir, né, que não foi desenvolvido para que existisse, começa a ter. Tem culturas que aplica diariamente, né, e é normal aplicar diariamente. Então, eu, na última live, eu até falei com o Matheus que a fiscalização do orgânico, ela era difícil. Então, na verdade, o que eu entendo, né, sobre da nutrição, trago vocês aqui para me ensinar, pra gente ter uma discussão de uma faca de dois gumes, porque é uma faca de dois gumes, né? E aí, o orgânico, então, ele tem uma fiscalização muito maior do que o próprio alimento que não é orgânico. Isso, essa é a ideia. Tem 3 modelos de ser orgânico, né? Tem o venda direta, que é o produtor pequeno ali, ele vai vender direto para o consumidor, que é geralmente ligado às feiras, né? Onde o produtor, ele mesmo não tem nenhum... ele não tem nenhum elo mais de cadeia entre ele e o consumidor. Isso cresceu muito depois da pandemia, né? Que as pessoas começaram a ter conhecer mais de publicidade através das redes sociais e aí ela conseguir ter esse contato direto com o consumidor. Agora, o pessoal, né, que fornece para supermercados, né, ou ainda para exportação, eles precisam contratar uma auditora, né? Então, eles certificam por auditoria, que vem com um checklist de coisas a serem checadas, desde como que é o descarte das embalagens, né? Desde como que é o estilo de trabalho dos profissionais ali envolvidos, né? Se está todo mundo com carteira assinada. Então, tem que ser realmente todos os setores ali dentro do previsto. E essa auditoria é uma empresa terceira? Ou é uma empresa terceira, contratada, é um processo caro. Ainda caro, né? Ou ainda tem, entre esse venda direta e esse da auditoria, né? Através das associações, onde os produtores se reúnem, né? Então, eu produzo morango, Mariana produz morango, juntas, né? A gente consegue uma quantidade de produção suficiente para fazer um lote consolidado, né? Que a gente aplicou as mesmas coisas e aí fazer, então, um produto orgânico através de associações. Uma sociedade sem contrato. Aí a gente divide custos e divide lucros. Uma sociedade sem contrato. Ou com contrato. Não, com certeza tem contrato hoje em dia, sem contrato. Até os namoros hoje tem contrato. Tem demais, velho. Ó, até os filhos têm contrato agora. Essa aí é nova pra mim. Tem. Aqui no Brasil não é permitido, mas tem um monte aí fora, barriga de aluguel contratado. Não, tem contrato também entre doador. Dá pra ter. Entendi. Tipo, se tiver tudo que tá escrito, não dá errado, né? O problema é que, por exemplo, quando você tá falando de um contrato de por exemplo, doador, por mais que ele tenha feito o contrato, ele teoricamente ainda tem posse legal, porque ele é o pai legítimo. Então, esse contrato pode ser revogado a qualquer momento. Sempre tem a tem. jurisprudência, né? Que dá pra dar
Mas tem contrato pra tudo hoje em dia. Você tava pensando em fazer um contrato com meus clientes? Pretende fazer, inclusive. Não, você precisa. Prestação de serviço? Prestação contrato de serviço. Ué, porque, nossa, Cada nos coisa, últimos né? anos, cada história. Vamos fazer uma live só das presepadas. Você tá. Porque, assim, eu amo meus clientes. Vai ver lá, vai me procurar no Google, você vai ver muita gente fala bem. Mas sempre tem um ponto, né? Sempre tem alguma coisa, né? Tem vários casos. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Isso chama pessoas. Pessoas. Eu tenho várias pessoas pra contar. Eu escuto muito isso, né, Mariana? A gente estuda agronomia porque eu gosto de planta, não trabalho bem com pessoas. Mas no final a gente sempre relaciona com pessoas. Mediante nesses laudos, assim, por que eles não são divulgados, assim? A gente tem dados públicos, igual um portal da transparência desses laudos? Ou não? É tudo muito... Não, eu estava até comentando com a Mariana, né, que a gente não aprende, a gente aprende na faculdade a aplicar. Não aprende sobre resíduos, essa identificação, né, essa preocupação do resíduo. Não é muito ainda o foco, não. Quem vai se preocupar, geralmente quem está importando, né? E aí isso vai ser decisivo. Entendi. Consciência. O que a gente tem que ficar à mercê da consciência, né? Do produtor, no caso. Justamente. Mas deveria ter um sistema público assim que a gente poderia consultar. Consultar, né? Aí você vai consultar, o CNPJ da empresa, você começa a olhar o tempo né, que ela atua, o quão ela é forte, e aí você pressupõe que ela, né, trabalha correto. E aí, vamos pensar aqui. A gente tem tecnologia do transgênico, a gente tem dos organismos geneticamente modificados, a gente tem a tecnologia de cultivo, de manejo. A gente sabe que o agro tem cada vez mais investido nessa questão. Do próprio orgânico, temos tecnologias para poder avaliar, né? Não é? Como que é essa questão da tecnologia dentro do orgânico? Ainda vai descobrir. Eu ainda vou descobrir, mas até me veio uma coisa na cabeça, né, que eu aprendi com uma professora que eu tive, que ela sempre falava assim, se eu pego uma fruta ou uma folha e vejo que ela tem alguns sintoma, que a gente chama, né, que algum inseto comeu, ou que, né, isso até me deixa feliz, porque muito provavelmente ele sobreviveu. E ele nunca come tudo, ele sempre te deixa um pouquinho. Só que visualmente a gente foi adestrado para refugar esse tipo de produto. Que é um grande problema da venda do orgânico. E o orgânico ele não é o maior, ele não é o mais bonito, né? Porque é mais difícil de produzir dentro desse modelo. Só que ele é seguro. Ele é genuíno. Então tem crescido muito essa mentalidade também, né? Da urban farm, né? Das pessoas ter produções em casa, né? Eu, pelo menos, gosto muito dessa ideia, né? Então, cresci nesse modelo, né? Então, fico feliz de divulgar essa maneira também, né? Diz que produzir em casa é como ter pé de dinheiro em casa. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Produzir dinheiro. Tô deixando de comprar. Mas assim, as pessoas acham, às vezes, que é muito fácil produzir. Faz o desafio aí de você produzir 5 pés de alface. A gente já tentou fazer isso. Em casa. Não. O AP não é tão fácil quanto a gente. Não, mesmo que seja casa, sabe? É inseto, é doença. As pessoas não têm esse. Nosso cacto ficou doente. O cacto fica com fungo. O cacto ficou com fungo. Do nada, uns fungos no cacto. Eu falei, meu Deus do céu. Da onde veio o fungo? Então, assim, as pessoas acham que é muito fácil. É só jogar lá e vai produzir e pronto, entendeu? As pessoas acham que é fácil. Mas... E dentro do orgânico, a gente não tem um alimento mais bonito. E quanto isso dificulta a compra, assim, do produto final? Quanto que isso dificulta hoje? Porque o orgânico é muito caro. Eu acho que esse é o fator decisivo, né? Nem tanto o fato dele ser porque menor, você tem que pagar mais caro por um produto que não é tão bonito. É o preço. Então, quanto mais gente produzindo, talvez a gente chegue num preço mais acessível. A gente tem também que
a gente tem um desmatamento dentro do agro. Sim. A gente cada vez mais tá quente, é chuva, se você abre ali, galera perdendo produção, as coisas estão secando, a gente tem um sistema produtivo, gasta muita água, as pessoas não têm noção tanto que gastam água. Tem muitas coisas que gastam água aí, inclusive o ChatGPT, mas as pessoas não têm noção disso. Os servidores necessários para produzir a data quantidade de informação. Eles estão jogando no oceano. É impressionante quando a gente impressionante. faz essa. Isso porque cálculo. a gente deixou de perguntar pro Google É. qual que é a temperatura hoje, tá perguntando pro ChatGPT. Então assim, a inteligência artificial gasta, a gente tem um mundo cada vez mais quente, ou não é nem quente, esquece o negócio do quente. Vamos pensar nas oscilações de temperatura, no desmatamento do solo. Porque hoje a gente tem a COP30 estava aí, né, para provar sobre esse cenário internacional. Então, nesse cenário do climático, assim, quanto o agro realmente é vilão, quanto ele realmente parece, eu sei que é polêmico isso, né, mas aonde que começa e termina estamos aqui para matar a fome do mundo, ou estamos aqui para deixar o mundo mais quente? Eu acho que as contas realmente têm que fechar, né? Então a gente fala de sustentabilidade, vamos preservar, mas o produtor só consegue fazer isso, né, quando o tripé realmente fecha, né? Então tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo, né, para que isso se mantenha, mas o economicamente viável ele é o primeiro, né? Infelizmente ele vem primeiro, né? Não adianta a gente pensar que não. Então, nem tudo é ciência. Né? Então a nossa legislação, né, ela tenta contemplar e ser rígida para que o desmatamento ele, né, freie, mas a gente vê que os números contrariam, né? Existem muitas indústrias. E a gente está longe de onde esse desmatamento de fato acontece, né? Então a gente vê notícias, né? Então, a gente não consegue ter essa noção, porém a gente tem, assim como a gente estava falando da Europa, a gente tem países muito piores do que o Brasil. Hoje a gente sobrevoa de avião, a gente ainda vê mata. Aqui, sobrevoa nas áreas produtivas dos Estados Unidos. Não vê nada. Então, assim, acho que não somos perfeitos, né? Não. Mas acho que a gente está melhor do que muitos. Mas a gente precisa parar com um monte de indústria vindo para o Brasil querendo fazer greenwash. Porque eles querem só o nosso quintal, né? Quer usar o Brasil para falar que é sustentável, e aí coloca uma política ali de negócio de comércio. Estamos plantando. Como é que é o negócio? Plantamos não sei quantas árvores. Plantamos não sei quantas árvores. De um ano. Território legal lá que você falou, não. A reserva legal, né? Que é uma coisa prevista na lei, né? Que o produtor ele não pode desmatar a área completa dele, ele tem que guardar uma porcentagem. Mas a nossa lei permite que essa área guardada não seja necessariamente dentro da propriedade. Então, eu posso desmatar a minha área aqui todinha e eu tenho outra propriedade em outro local e aí eu guardo essa porcentagem que eu desmatei. Tem uma parte que a gente precisa criticar, né? De que, querendo ou não, ali onde foi desmatado por completo, o clima ali, né? Vai ser afetado, né? Obrigatoriamente. Mas também entendo a situação do governo, que é difícil, né, barrar esse crescimento econômico que está ligado com esse desmatamento. A gente precisa não adianta ser utópico e falar que... Né? Precisa de ter o pé no chão e colocar mais políticas públicas, fazer serem respeitadas, né, essas indústrias. Beleza, quer investir aqui? Então vamos fazer com que essa política seja respeitada. Senão você não vai investir aqui. A gente perde por um lado? A gente perde por um lado. Outro dia eu estava vendo uma notícia que alguns países rejeitam a entrada de várias empresas justamente porque não condiz com a política do país. Sim. Exato. Então talvez falta um pouco de senso de nossa casa no Brasil. Tipo, você não vai fazer isso aqui. E ainda que você faça, que tem regra. Não é terra sem lei. Você não pode chegar aqui e fazer o que você quiser. Não pode chegar aqui e colocar uma placa verde na sua empresa achando que é sustentável, né? Então a gente tem várias investigações de várias empresas, mas que infelizmente
a gente fica à mercê por acordos comerciais. As certificações, né? A gente pega as embalagens, a gente vê lá, ó, não, isso aqui tem essa tal certificação, ó. Parece que então, entendeu? Mas muitas das certificações são muito caras, né? Então ali já tem toda uma parte econômica envolvida, né? Então é bonito ter uma certificação, né? Olha pra você ver. E aí ela é comprada, né? A gente tava no Alto Caparaó e a gente foi a gente foi em várias, né? Mas em uma delas foram só 2 que eu tinha visto. Os cafés e os produtos da cafeteria. A gente foi em várias fazendas, né? Mas os produtos daquela cafeteria, eles tinham certificação do IMA. Então, aí elas explicaram que era porque eles eram autorizados de pegar os produtos da própria fazenda e fazer outros produtos na base e tal, tudo mais. Mas todos os produtos especificamente dessas cafeterias eram mais caros que as outras. Mas, óbvio, existe uma certificação por trás. O café era mais caro que as outras, o café artesanal. Já tem um preço mais elevado, mas lá era mais elevado, devido à certificação. Falei, não, mas calma, a gente tem uma certificação e tudo mais. Então, é o que você falou, né? A gente tem... Você tem, mas tudo tem um custo. Quantos selos? Cada selo é um custo que você está agregando ali. E assim, o que você acha, assim, do ponto de vista da saúde pública? Não tem como a gente dizer, então, que tem uma alimentação saudável sem nenhum sistema de produção agrícola. Não existe uma alimentação saudável sem produção agrícola. Sem a produção agrícola? O que a gente tem hoje. Sem um sistema de produção agrícola. Não, eu acho que o sistema de produção agrícola hoje, eles são integrados, né? Então, a gente sempre vai trabalhar integrado. Então, a molécula nunca é liberada sem que haja, né, a permissão também da parte da saúde. Então, a ideia é que, ao ser integrado, a gente não tenha nada permitido que vá nos fazer mal. Só que tudo são testes e demandam tempo, né? A gente tem moléculas que foram anos utilizadas e que, em certo momento, são proibidas. Né? Então, quer dizer, não foi feito teste suficiente em algum momento... porque, assim, existe uma grande divisão da sociedade. Assim como existem extremos políticos, existem extremos da nutrição, existem extremos de várias vertentes. E tem a galera que acha que tudo é veneno. Ou então a galera que acha que tudo é permitido e não tem risco nenhum. O equilíbrio é sempre a resposta, né? Exatamente. Na nutrição e em todos tudo, os âmbitos. Por exemplo, o cliente chega pra mim e fala assim, eu não como frutas que não é orgânico. Não, ó, meu amigo, aí não, né? Você tem dinheiro pra pagar tudo orgânico? Se você tiver dinheiro, não tem, então não tem outra opção. Não como nada transgênico. A gente tem muitos alimentos hoje em dia geneticamente modificados que são comumente utilizados. O meu armário ali vai ter um monte. A própria soja que você compra ali, proteína industrializada de soja, vai ter. E não é porque eles são transgênicos que eles não vão ter na minha alimentação, porque é muito melhor do que você comer ali várias outras coisas nesse sentido. A gente não sabe o efeito a longo prazo, mas se for assim, a gente não come nada. Então. Relaxa. E é não isso. Tem então, como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você tem a possibilidade de comprar um produto orgânico? Que bom pra você. Mas a gente vive hoje numa realidade onde mais de 70%, 80% da população não tem. Não tem. Então, assim, a gente tem que colocar isso em consideração. Do ponto de vista econômico, beleza, vamos melhorar, vamos produzir, vamos ter mais produtores orgânicos para deixar as coisas mais baratas. Beleza? Mas quanto tempo você vai tem que demorar aumentar, isso? Exatamente, você tem que aumentar a fiscalização também. Porque se você vai ter mais pessoas, você tem maior risco. Por que hoje a gente tem grandes fraudes no próprio sistema dos agrotóxicos que a gente tem hoje? A gente não tem nenhum portal tem muita evolução para fazer. Sim. Tem um portal onde você entra, né, e põe a cultura tal, quais produtos eu posso aplicar, né? Que é o Agrofit. Ele te dá uma lista, ela vai se atualizando. Eu sempre bato muito nessa tecla para os alunos ter muito contato com isso, que ela vai se atualizando. As bulas, tudo. Isso, as bulas lá, você tem acesso aos rótulos, de quando foi liberado, de quando foi renovado. Mas não a nível... A população reclama tanto, mas não sabe, não olha isso aí. Exatamente. Quem que vai olhar isso aqui para saber se o lote do que você comprou foi liberado, entendeu? Não olha. E assim, por exemplo, as pessoas também não têm a dimensão de quantos anos de pesquisa
para você sair uma cultivar nova. Sim. E o tanto que ela pode se perder rápido. E o tanto que ela pode se perder rápido por ser mal utilizada, né? Exato. Quanto tempo que demora para sair um defensivo novo? Então, assim, as pessoas também não têm... Às vezes elas estão falando sem ter 10% de conhecimento. Sim. E para você falar sobre alguma coisa, precisa conhecer um pouco mais. Não tô dizendo que é perfeito, mas... Não é. A gente sabe que não é. A gente está colocando aqui, tanto do ponto de vista de controle, de fiscalização, e do ponto de vista de impacto social, impacto ambiental, impacto financeiro, governamental, socioeconômico. Sim. Então, assim, tem várias vertentes que a gente precisa olhar aqui antes de defender e só criticar. Né? É uma faca de dois gumes aqui que a gente tem que trazer. Mas eu tenho raiva, o sistema foi feito para isso. Não, calma lá, meu amigo, não é bem assim. Então você vive dentro de uma caverna e se isola da sociedade. Viver da luz. Seu alimento. Exatamente, produz Vai lá fazer dentro da caverna. fotossíntese. Exatamente. Vai fazer fotossíntese também. E aí, vamos pensar, a uva tá muito bonitinha. Com certeza usaram alguma coisa. Não é orgânica essa uva. E aí, vamos pensar aqui. Atualmente, você tá no sistema público, né? Professor federal. E agora a gente vai para um instituto, uma organização pública, que é o Embrapa. Primeira coisa, muita gente sabe nem o que é Embrapa. E qual que é o seu papel, o que você vai fazer lá, o que o Embrapa faz para melhorar isso, para aumentar essa transparência, aproximar o consumidor do produtor, do agricultor. Qual o seu posicionamento como uma funcionária da Embrapa? Que ainda não sou, né? Mas assim... É sim. Vocês vão me ver no próximo Réveillon, eu vou estar lá na casa dela. Em alguma cidade que você não sabe qual. Em alguma cidade que eu não sei qual, mas com Raíssa, soltando os fogos. Então, a Embrapa, fogos orgânicos. Fogos orgânicos, gostei. Sem ruídos agora, né? Sem ruídos. O nome dela, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Então, ela é voltada para pesquisa. Ela não vende produtos em si, ela vende metodologia, conhecimento, técnicas, maneiras. Ela estuda maneiras que o produtor agrícola ou animal possa melhorar a produção dele. Ela tem, sim, cultivares, né? Desenvolve tecnologia, né? Não vai ver nada com rótulo, vamos falar assim. Tecnologia. Tecnologia. E aí eu vou trabalhar na parte de orgânicos, né? Então, tentando desenvolver metodologias, né? Superar esse tanto desafio que a gente ainda tem dentro desse modelo de produção. E sempre trabalhei com plantas medicinais, né? Que são plantas que produzem compostos para afastar insetos, afastar patógenos. Então, a gente pode utilizar essas substâncias que as plantas aromáticas e medicinais produzem para aplicar em outras plantas e assim afastar os insetos. Então, sempre tive essa linha de trabalho. Então, acho que a ideia seria continuar nisso aí. Tem um sistema que a Embrapa criou, que eu acho que ele é fantástico, que é o sisteminha, que é fazer com que a propriedade ela tenha várias criações, e uma criação, com o resíduo de uma criação, eu aplico na cultura, que aí vai ser utilizado como adubo. Que legal! Né? E aí compostagem. Isso, eu vou fazer compostagem ali dentro, a água do peixe vai ser utilizada na agricultura, então eles planejam para que o produtor, ainda que seja pequeno, ele consiga, né, tratar todo o resíduo dele ou produzir o próprio alimento e o excedente ele conseguir comercializar e assim ser mais sustentável, né? Ele está produzindo proteína ali dentro, ele está produzindo a agricultura e isso integrado, né? Também tem a produção de aves que pode vir, né, agregado. Então, o Embrapa ele é um órgão, claro, né, público, mas assim, ele é parecido com SESI, que dá os cursos, ele capacita, né? Ele é capacitante. Sim, ele tem muitos cursos gratuitos, né? Quando a gente entra dentro do site. Da plataforma. Tem muitos livros, né? Então, tem muito
informe técnicos. Então, a informação ali, ela realmente tem que ser divulgada. A gente não tem a preocupação da empresa privada, né, de criar algo e reter porque vou vendê-lo, né? E porque vai ser prejudicial para a própria empresa. Não, aquele know-how eu patentio e aí só eu utilizo para vender e fazer lucro disso. Então, como uma empresa pública, né, então ela quer mesmo divulgar e promover crescimento econômico mesmo. Tá. E quando é que nós vamos organizar o Réveillon mesmo, lá na sua nova cidade? Gente, essa mulher é calma, demais da conta. E o marido dela também é calmo. Gente, vocês não têm noção, não. Deve ser uma calma. Ela é brava, Luiz? Não, tranquilo. Nem vai chorar. Nem vai chorar. Às vezes vai ser ele que vai revolucionar a casa, né? Vai ser. Não, mas é sério, assim, a Raíssa tem cara de que a última palavra lá na casa é senhora, tô errada, sua. É sim, senhora, Luiz? Ou quem que... Aqui a última palavra é minha, sim, senhora. A gente entra no acordo. Não, aqui é minha mesmo. Aqui às vezes não tem acordo, não. Às vezes é isso aqui que nós vamos fazer e pronto. Brincadeira, a gente sempre conversa muito. Acho que é importante dentro da relação. Né? Isso. Mas... O equilíbrio, mais uma vez. Equilíbrio, mais uma vez. Mariana Nossa, Mariana é diferente demais de mim. Jesus amada, mulher. Uma vez eu queria tatuar assim nas minhas costas. Mantém o equilíbrio. Pra ver se. Mas é isso. Uai, Mariana. Manter mais desequilíbrio. Então, mas nas suas costas você não vai ver tatuagem. Você Então, tem que aí, ver. Você Tem que tatuar aqui, né? Tem que tatuar no dedo, na mão, alguma coisa assim, pra você ver, entendeu? Mantém o equilíbrio. Porque se você se deixar, né, desequilíbrio todinho, igual as pontes que caem. Eita, lasqueira. Vamos lá. Mas assim, Raíssa, eu agradeço demais você estar aqui, compartilhando a tua história comigo. E não só isso, né? Trazendo um conhecimento que a galera não sabe nem de que Embrapa. A galera fica militando na rede social aqui, sem nem saber que existe sistema de consulta. E aqui a gente não tá para defender, tá? A gente tá aqui para trazer a faca de dois gumes. A live do Matheus trouxe muito a ideia de que a gente estava defendendo o agro. Não, a gente não estava defendendo. A Raíssa estava, inclusive, como telespectadora daquela live. Então, a ideia aqui, gente, qualquer debate que ele não promova a discussão e a visão dos dois lados, não é um debate, é um monólogo, tá? Então, eu não sei muita coisa sobre o agro, eu sei um pouco mais porque minha esposa é agrônoma, trabalha no agro, mas antes eu não sabia nada. Então, assim, a partir do momento que eu troco essa experiência com o meu cliente, que ele traz a visão, uma visão científica, uma visão correta, né, uma visão de fake news aí, e você tem que ouvir, ao mesmo lado que está ouvindo o lado da pesquisadora, a gente deveria estar ouvindo o lado do produtor, entendeu? Então, esses debates, eles precisam existir, essas discussões, justamente para que a gente pense em soluções, né? E não é só criticar, e não é só elogiar, mas é o ponto de que, beleza, existe um problema, a gente sabe que existe problema, a gente sabe que existe fraude de laudo, a gente sabe que existe problema de climático em relação ao agro, que existe na pecuária, mas problema tem em todo lugar. Em vez da gente ficar apontando, por que a gente não cria soluções? Isso me irrita muito, porque a militância, ela só faz assim, o agro é ruim. Beleza, então vamos fazer alguma coisa para melhorar o agro, entendeu? Né? Quais são os dados? Os dados tirados da bunda, que o povo não sabe nada, e trazem coisas que às vezes nem... A gente é bom no agro. A gente é bom no agro, o agro nos sustenta, exatamente, né? O agro faz parte da economia do Brasil. E grande parte da economia do Brasil. Então, assim, trazer isso à luz, tentar entender o que dá para ser feito e como não virar uma piada. Né? Essa é a ideia aqui, trazer isso. E por último, mais ou menos importante, o que você acha quais são as suas perspectivas para os próximos 10 anos, do ponto de vista do agro, e depois a gente vai falar sobre o próximo ano das nossas provas, alvos ali, para o Ralu, eu apelidei o bebê de Ralu. Eu ia falar o filho, mas eu não sei se é a filha, então, porque é Raíssa e Luiz, então é Ralu, eu chamo Ralu, como que Ralu tá? E aí Luiz amou, Luiz já quer colocar esse nome, entendeu? Eu já criei o nome. Eu achei que era de verdade. Não. Não tem como, ela tá de pouco tempo, né? Não sabe o sexo do bebê ainda. Mas eu acho um excelente nome. Eu quero ser madrinha.
Já até imaginei você criando o nome do seu. As milhares de combinações. A filha do rapaz que trabalha comigo chama Ana Lu, porque a mãe chama Ana e o pai chama Lucas. Olha só. Aí fizeram Ana Lu. Ana Lu. Não é tipo, mas não é Ana. Ana Lu é a abreviação de Ana Luísa. Uhum. Mas não chama Ana Luísa. Eu falei, não, mas Ana Lu. o nome é Ana Luísa? Ela falou, não, o nome é Ana Lu. Aí eu, uai. Junto. Ana Lu. Achei bonito. É interessante mesmo. Então, mas, fica aí o Ralu, tá? Não, tem que ser nomes que dá pra pronunciar bem em português e espanhol. Não, mas eu falei. Ralu seria Ralu. Ralu. Bonito. Né? Menina, que é isso? Ralu. Ó, perspectivas pro agro, né? E perspectivas pra Raíssa. Perspectivas para Raíssa. Pro agro, eu imagino que dentro dos próximos 10 anos fronteiras agrícolas limitadas, a gente trabalha hoje para elas não crescerem, né? O que você quer dizer com isso? Fronteiras agrícolas limitadas? A gente não pode desmatar mais. Não pode. Concordo. Abrir mais área, a gente tem que dar conta de... Tá vendo, gente? Eu dou nutrição. Então eu tenho que perguntar o que é fronteiras agrícolas limitadas. Não é o indicado, né? A gente tá trabalhando para não. Com relação aos bioinsumos, né? Cada vez mais. Quando eu fiz agronomia, isso não era uma realidade. Hoje, assim, é super em alta. O que é um bioinsumo? Bioinsumos são produtos feitos através de biológicos, não são moléculas químicas. Então, é uma bactéria que controla a doença, né? Ou então algum fungo que que come o nematóide, que é um verme do solo. Então a gente passa a observar a natureza e ver, esse fungo aqui gosta de comer aquele verme lá, né? Aquele verme é ruim, então vamos aplicar esse fungo. E então a gente está prestando atenção na natureza para utilizar ela a nosso favor. Esse é o caminho hoje. Eu acho que daqui 10 anos vai estar muito mais normalizado e com muito mais molécula. Eu acho que é por aí mesmo, e do ponto de vista de uma pessoa leiga, da nutrição, tá? Eu sou leiga do agro, mas eu acredito que a gente precisa de mais diálogo, né? Diálogo entre o produtor, entre o pesquisador, entre o governo. Parece utópico isso, mas... A extensão mais forte. Mas hoje a extensão, ela tá muito forte. Mais forte do que quando eu estudei agronomia. Tem crescido. Sim, parece que virou lei, né? A extensão agora é uma lei, então cada semestre o aluno tem que trabalhar a extensão. E na minha época a extensão era meio que, ninguém quer trabalhar com isso. E eu acho que para os próximos 10 anos de fato a gente olhar para onde que a gente quer estar e preservar a nossa casa, né? Preservar o Brasil de maneira agradável e não vender, né? Porque a gente basicamente prostitui o Brasil. Em muitas áreas. No final acaba sendo. Mas assim, e botar muita coisa para acontecer e investir em pesquisa. Educação é a base. Se a gente investe em pesquisa, em ciência, em qualidade, para pesquisar mais bioinsumo, para trazer uma biotecnologia, para trazer uma nanotecnologia. Não perder os pesquisadores, né? Que hoje o governo está nessa linha, né? De tentar fixar o pessoal que estuda muito e vai para fora do país, né? Então é triste. Então a gente tem que fixar esse pessoal aqui. Sim, porque lá fora dá muito mais valor ao pesquisador daqui de dentro. Que é desvalorizado hoje em dia. A gente sabe, eu vim da pesquisa. A Raíssa está inserida completamente nesse meio, sabe muito mais do que eu. Perspectivas para o Ralu, que venham com muita saúde, paz. Eu quero participar, com certeza. E perspectivas da corrida. Da corrida é nunca parar, devagar e sempre. Ali, eu acho que a corrida é isso. Ela é um exercício constante, tem que fazer parte, ela é democrática, não importa se eu vou fazer uma viagem, eu levo meu tênis, eu corro, não importa qual país eu tô. Então, eu acho que é um esporte que tá de moda, mas que vai ficar, né? Um conselho para quem quer resultado rápido e tem o mesmo perfil de que eu sou magra, mas eu tenho
barriga que me incomoda, o famoso magra da Shopee, que a gente chama, que a Raíssa não se incomoda com isso, tá? Mas que acha que não tem solução, ou uma pessoa que quer começar, uma mulher aí que acha que ela não é mais capaz de mudar o seu corpo. Você que já tá nessa lida aí há muito tempo, do esporte, da nutrição, conselho. O conselho que eu dou é pensa sempre na saúde em primeiro lugar e o resultado ele vem, sabe? Porque aí você vem buscando exercício pela saúde, e aí nessa história você pega gosto, porque você conhece pessoas que também pensam na mesma linha, então a corrida tem muito disso, né? De conhecer pessoas, é muito bom correr em grupo, e aí isso só te motiva a ficar. É contagiante. Estética como consequência. Né? Só vai. Ser capaz é muito... Eu quero chegar nos meus 60. Você viu o documentário do Drauzio? Ai, gente, ele é fantástico. 80 anos, correndo a maratona. Eu quero chegar nos 80 anos. Ele fala, né? Olha, não é porque eu quero correr a maratona, é porque o treino da maratona me traz saúde. Eu quero ser capaz. É uma frase que ele fala que é muito marcante, assim. Ele fala, eu quero ser capaz. E que começou aos 50 anos, ou seja... Exatamente. E se você não faz parte da comunidade Polinutra, eu compartilhei com todo mundo que estava lá na comunidade o vídeo do Drauzio, compartilho vários conteúdos que vão ajudar você na sua vida, conteúdos gratuitos, qualquer um pode participar, é só você clicar lá no meu Instagram, tem um link disponível, e aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que você possa participar. É um canal no WhatsApp, onde você vai receber conteúdos de graça e de qualidade, ao invés de verificada a informação. E ao invés de fake news aí, de charlatão da internet, que só quer te vender e deixar você com menos saúde do que você começou. Então, é um prazer enorme cuidar de vocês já desde 2026, vai completar um ano. É isso aí. Temos brindes, né, da nossa última live, que ela foi sorteada. Viu, gente? Participe. Das lives, exatamente, que ela foi sorteada. A gente tem lives no canal. E agora as lives eram semanais, mas agora elas vão ficar mensais. E aí, participe, a gente avisa sempre lá. E, Raíssa, é um prazer estar sempre cuidando de vocês. Igualmente. Nessa gestação. Estarei junto com você. E muito obrigada pela participação. Muito obrigada ao Luiz, marido dela, tá? Que é sempre uma peça coringa ali nesse casal também, que nos ajuda muito, que tá sempre conversando comigo sobre as provas. Às vezes eu falo mais com ele da Raíssa do que com a própria Raíssa, tá? Isso é fatos verídicos. A gente tem canais de comunicação no WhatsApp, que eu pergunto dele, eu falo, e a Raíssa, vai fazer qual prova? E é ele mesmo me responde. Eu mando meus treinos pra ela, mando os calendários de corridas previstas, e é tudo E é sempre assim, integrado. gente. Eu agradeço demais a confiança de cada cliente, e vamos juntos para mais um ano, né? E vários anos juntos. Obrigada, gente. Me despeço desse vídeo. E não se esqueça, curte o canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário se você gostou. Beijo, até mais. Tchau, tchau.